em nome de Jesus. Amém? Bom dia, glória a Deus. Mais um dia aqui com vocês da nossa série Quebrando Paradigmas. Hoje é a 4ª aula. Que coisa linda, né? Que o Senhor tem feito no nosso meio, que o Senhor tem feito conosco. Eu falo que quantas revelações o Pai tem derramado sobre as nossas vidas. É impressionante. Se você é uma mulher que está atenta ao que o Espírito diz à igreja, eu quero te falar algo. Você está sendo inundada de uma porção que talvez você ainda não consiga ver, mas eu posso te falar, ela está aí. Ela está aí. E no momento certo, ela será ativada em nome de Jesus. Obrigada, Girlene. Muito obrigada. Bom dia, Solange. Já vi que entrou aí a Bárbara, minha amiga, a pastora Soraya, a Carlinha, a Débora. Bom dia, meninas. Eneida. Amém, 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 amém. Meninas, eu queria pedir que vocês estivessem convidando pelo menos 10 mulheres, cada uma de vocês. Ontem o Senhor veio muito forte quando eu estava estudando essa palavra. E o que Ele me disse? Vocês vão ver que no decorrer da palavra, Ele me ensinou coisas e Ele disse assim, filha, aqui, exatamente aqui, vão ter mulheres nesse lugar. Vão ter mulheres nesse lugar, mulheres que a raiz de amargura brotou no coração delas e elas não estão percebendo. Mas eu vou abrir os olhos dela nessa manhã para que em nome de Jesus Cristo essa raiz de amargura possa estar sendo cortada em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Luciene, pelo selo. E eu quero te falar algo nessa manhã, mulher. Desliga do que está lá fora. Desliga do que está lá fora. Séries, mas... Meninas, como é que tá o som aí? Tem algumas mulheres falando que tá baixo? Fala pra mim como é que está, pra mim ver se é só as outras saírem e entrarem, tá bom? A minha voz hoje tá um pouquinho fraca. Eu estou tossindo. Então, assim, eu não consigo subir mais que isso daqui, não. Então, em nome de Jesus Cristo. Eu acho que o som, deixa eu ver aqui, já tá todo aumentado, meninas. Todo aumentado. O som tá muito baixo. Me contem se melhorou. Aqui tá normal. Som excelente. Então, ótimo. Essas outras meninas entram e saiam de novo, tá bom? Então, eu preciso que vocês fiquem atentas. Sabe, amadas, existe um poder na nossa unidade. Tanto aqui com a nossa unidade quando a gente está juntas. Deus, Ele liberou essa mesa do café com elas, é uma mesa onde o próprio Deus escolheu nos alimentar. Então, quando nós estamos assentadas nessa mesa juntas, em unidade, a bênção e a vida dele vem sobre nós. E hoje não vai ser diferente. O Senhor hoje, Ele vai despertar mulheres aqui, que a raiz de amargura brotou, mas Deus vai te avisar durante essa palavra, porque o Senhor não quer que ela cresça em você. E você precisa entender isso em nome de Jesus. Amém? Vocês estão vendo minha blusa aqui, né? É lindo, né? A aparência se vê, a essência se sente. Então vamos lá, enquanto eu vou orar, vocês vão mandar os aviãozinhos, vocês vão convidar outras mulheres para estarem conosco na agência missionária do Mulheres Ensinando Mulheres, um lugar onde produz vida, porque a vida está na palavra de Deus. Vamos lá? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada e obrigada. Nós oramos antes de mais nada para te agradecer, porque nesta manhã as misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E é justamente essa misericórdia a causa da gente não ser consumida. Porque elas se renovaram nesta manhã nas nossas vidas, nós podemos começar de novo. Nós podemos ser amorosas de novo, nós podemos ser alegres, pacíficas,
Nós podemos, Pai, porque o Senhor nos fortalece. Eu quero te louvar, Deus, por essa misericórdia que nos alcança essa manhã. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o nosso dia, ele comece aqui de uma maneira maravilhosa. A maneira que a tua presença venha fazer a diferença nas nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que existem muitas coisas para serem liberadas aqui nessa live, nessa palavra, porque a tua palavra ela é viva, a tua palavra ela é eficaz, a tua palavra é mais penetrante, Deus, do que uma espada de 2 gumes. E eu te louvo, Senhor, por isso. Eu te louvo por isso. E eu quero clamar, Pai, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo tudo. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja conduzindo tudo, Pai, de dentro para fora, mas também de fora para dentro, Pai. Precisamos do Senhor, Deus, aqui neste lugar. Precisamos da tua graça, precisamos da tua bondade, precisamos de tudo aquilo que vem de ti. O homem, ele não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Por isso, Pai, nós clamamos que aquilo que o Senhor deseja para nós no dia de hoje possa mesmo vir sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Vem Espírito Santo, mas vem com poder, vem com graça, em nome de Jesus. Bem, meninas, eu quero dar 2 informações importantes para vocês. Ou melhor, vou deixar para dar mais tarde, que aí vai entrando mais mulheres, amém? Então, vamos lá. Quando eu estava ontem eu e meu marido fomos para a Escola do Clamor, um lugar onde alguns jovens nossos estão passando esses 10 dias lá para fortalecer o espírito, e nós tivemos a oportunidade de ir para lá sexta e ontem também. E quando nós estávamos lá, o meu marido me disse assim, a raiz de amargura, ela só brota na nossa carne. Então, se a gente morrer, não vai ter raiz de amargura. E eu até coloquei aqui nos estudos pra gente terminar com essa palavra, mas ela veio ao meu coração agora. Raiz de amargura, ela só brota na carne. E por que eu estou começando com vocês falando sobre isso? Porque há muitos anos atrás, eu tive um tempo muito profundo na palavra. Muito profundo na palavra, mas profundo mesmo, sabe? E naquela época, eu estudava muito a Bíblia. Hoje de manhã eu estava até conversando com o Miguel, meu filho, e eu estava contando para ele que teve uns 4 anos, sabe, da minha vida, que de segunda a quinta eu passava de 4 a 5 horas na palavra, de segunda a quinta-feira. Isso aconteceu durante uns 4 anos. Então, assim, isso foi mais ou menos no ano de 2006 que começou. Ou seja, eu sabia muita Bíblia. E nisso, o meu marido, ele não tinha essa prática. Ele já era convertido, mas ele não tinha ainda amor pela palavra e nem tempo de mergulhar na palavra. Então, o que aconteceu ali? Eu fui me enchendo da palavra, me enchendo da palavra. Mas quando o meu marido começou a ter essa sede da palavra, ele começava a me perguntar as coisas. E deixa eu contar uma coisa para vocês. O Espírito Santo nunca deixou eu responder nada para ele. Era incrível, incrível. Gente, muitas vezes eu sabia, mas eu falava, eu não sabia, eu não sei. Aí você vira para mim e fala assim, não, Sérgio, mas você estava mentindo? Não, eu não estava mentindo, mas eu não tinha o conhecimento que ele precisava. Vocês me entendem? O conhecimento que ele precisava, a revelação que ele precisava não podia vir de mim, porque ele é o meu sacerdote. Então, quando eu falava para ele que eu não sabia, eu estava falando para ele o quê? Aquilo que você precisa saber, você precisa ir direto na fonte. Porque a resposta que a fonte vai te dar, ela não se compara com a que eu possa querer te falar. E ali eu aprendi a retroceder para que a minha casa tivesse ordem divina. Qual que é a ordem divina da nossa casa? O marido ensina a esposa
e a esposa edifica a casa. Amadas, não seja o Espírito Santo de Deus na vida do seu marido. Por favor, não seja. Quando você abre mão de ensinar para o seu marido aquilo que você sabe, você está declarando a superioridade de Deus para ensiná-lo. Você está declarando que você é incapacitada daquilo que o sacerdote da sua casa precisa para alimentar a sua casa. Então guarda isso no teu coração. Hoje, meninas, o meu marido é o meu pastor, ele é o meu marido, ele é o sacerdote da minha casa e hoje ele me ensina com uma excelência. É impressionante o quanto eu recebo dele. Então eu quero clamar que o Espírito Santo de Deus possa mesmo abrir os olhos espirituais de vocês e que vocês não sejam mulheres imprudentes, mulheres tolas, que ocupam o lugar do Espírito Santo de Deus na vida do seu marido, na vida do sacerdote da sua casa. Que você possa mesmo entender que aquilo que o seu marido precisa não vai vir de você, mas vai vir do alto em nome de Jesus, porque Deus é um Deus de ordem. Amém? E a palavra, ela é assim. Nós estamos aqui nessa série e nós estamos aqui para quebrar paradigmas que o mundo tem tentado colocar em nós. O nosso padrão é o padrão da palavra de Deus. O nosso consolo vem dela. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando conosco. Ela é o próprio Deus alinhando a nossa vida. É o próprio Deus nos dando um manual daquilo que Ele quer para nós. Salmo 119, versículo 91 diz assim: conforme os teus juízos, tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Tudo estão conforme o Senhor ordenou. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é um escudo também para todos os que neles confiam. A palavra de Deus, ela é aquela que nos sustenta nas nossas aflições. Deixa eu te falar uma coisa, talvez hoje, mulher, você pode estar nas seguintes condições. Talvez hoje a tua alma possa mesmo assim estar apegada ao pó. Talvez hoje você está tão angustiada, mas tão angustiada, e talvez hoje a tua alma ela verte de tristeza a ponto de você derramar lágrimas. Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra tem poder de te fortalecer. Essa palavra tem poder de te vivificar. Se você acreditar e permanecer nela, você pode sair daqui totalmente restaurada e vivificada pelo poder do nome de Jesus. Eu queria abaixar minha cabeça nessa hora. E eu queria pedir que vocês orassem por mim. Eu preciso de um milagre aqui. Eu tô com uma tosse alérgica, tossi assim a noite toda. Então eu vou abaixar minha cabeça. Eu queria que você fizesse uma oração para mim, para que nós possamos mais um dia viver o sobrenatural do Senhor, para que essa tosse caia por terra em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Então, do mesmo jeito que eu tô falando aqui para vocês, o poder que tem essa palavra, ela também, ela me cura. Ela me cura aqui nesta hora.
Ela tem esse poder. Por isso que quando você entrar para a presença de Deus, seja para ler a Bíblia, seja para ouvir a Bíblia, seja ali numa reunião na igreja para adorar ao Senhor, aquieta o teu coração. Receba de um manual que é vida, em nome de Jesus. Amém? Raiz de amargura. Bem, a amargura, como as outras aulas que nós tivemos aqui, ela é um sentimento. Ela também é um sentimento. Um sentimento terrível, originado de onde? Originado a partir de uma tristeza contínua, originado a partir de uma angústia, originado a partir de um rancor ou até mesmo de uma murmuração. Mais um sentimento que vem para roubar a nossa alegria e a nossa plenitude de vida. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É essa plenitude de vida que Jesus veio para que eu e você pudéssemos andar nela. Nós estamos aqui nessa série, desses 40 dias de jejum e oração e de muita palavra, quebrando paradigmas que nos prendem e nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui juntas buscando isso e eu quero te falar algo bem assim certeiro. Se você quer algo, você precisa buscar. Você precisa buscar. Aqui em Jeremias 29, versículos de 11 a 14, diz assim: eu é que sei. Olha o que o próprio Deus está falando comigo e com você. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, aqui Deus deixa bem claro que Ele quer nos abençoar. Jeremias 29, versículo 11. Aqui, a gente não precisa ter dúvida que Deus anseia nos abençoar, que Deus anseia derramar bênção sobre as nossas vidas, que Deus anseia cumprir mais que tudo o milagre dEle na nossa vida, o propósito dEle na nossa vida. Mas aí Ele continua aqui no versículo 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ah, queridas, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que Deus é esse que muda a nossa sorte. Que Deus é esse que nos faz ser achado por Ele. Que Deus é esse que manifesta na nossa vida e que o desejo dEle é nos abençoar. Que Deus é esse? É o Deus criador de todas as coisas. Agora, qual é a condição para que isso possa vir sobre nós? Sabe qual é a condição? É você buscá-lo. E sabe o que buscar significa? Buscar significa perseguir. Buscar significa você desejar. Buscar significa você correr atrás com todas as suas forças. Como um homem faminto corre atrás de comida, desesperado ali, desesperado pela comida. Eu e você precisamos aprender a correr desesperadamente através do alimento espiritual. Você já viu que quando uma pessoa está passando fome, ela está passando muita fome, ela fica louca, ela fica desorientada, porque ela sabe que se ela não se alimentar, ela vai morrer. E ela procura, mas ela procura. Amadas, nós precisamos buscar o Senhor dessa maneira.
Nós precisamos buscar o Senhor dessa maneira, sabendo que nós só vamos matar a fome do nosso espírito a partir do momento que nós buscarmos a palavra de Deus com essa intensidade. Amém? Sentimentos de amargura. Olha, a Bíblia, ela fala raiz de amargura. Raiz de amargura. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é algo que cresce, gente, né? É algo que cresce. Raiz de amargura. Não é só um sentimento de amargura, não. Ela produz o quê? Raiz de amargura. As pessoas com amargura, eu falo que elas têm uma tendência nisso, é essencial. Ela é uma pessoa que só reclama, ela é uma pessoa que queixa da vida. E eu quero te falar, quando esse sentimento atinge a nossa vida, ele, além dele causar muita coisa ruim para nós, a gente ainda vira um vaso nas mãos de Satanás. Para quê? Para levar essa raiz de amargura na vida de outras pessoas. Eu me lembro certa vez que eu morava num outro lugar, num condomínio de prédios, e ali, meninas, eu lembro que uma vez uma mulher me ligou porque meu filho tinha pegado uma carona com o filho dela. Não, mas eu não tinha relacionamento com essa mulher, não tinha nada. Mas sabe aquelas mães que têm uma super proteção pelo filho e que escuta qualquer coisa que possa estar ali a ponto de prejudicar o filho e que vem para o seu lado? Que a super proteção do filho dela leva uma idolatria, que ela não deixa o próprio Deus proteger o filho dela, que ela se ocupa de fazer isso? Pois bem, essa mãe, essa mulher era essa mãe. E ela me ligou e virou pra mim e falou assim, olha, gente, ela me ligou. Eu não sei como que ela conseguiu meu telefone, mas ela me ligou e começou a me xingar. Aquilo ali, gente, que eu temia por dentro. Eu falei, gente, eu nunca vi uma mulher dessa na minha vida. Eu vou falar pra vocês, eu nunca tinha passado aquele tipo de situação na minha vida. E depois essa mulher foi lá onde eu tava e a conversa é o seguinte, no final eu falei com ela, olha, eu sou uma serva de Deus e eu podia até mesmo te denunciar na polícia por você ter feito tal coisa. Ela ameaçou ali, gente, de me bater. Não, uma coisa assim, diabólica. Sabe aquele negócio diabólico? Uma mulher usada pelo próprio Satanás? Foi essa mulher. Mas aí o que aconteceu? Eu lembro que aquilo ali despertou, sabe? Brotou uma raiz de amargura dentro do meu coração. E essa raiz de amargura, além dela ter brotado dentro do meu coração, Satanás percebeu aquilo e ele começou a me usar para que outras mulheres também fossem contaminadas por causa daquilo que já tinha sido contaminado dentro de mim. E eu me lembro que eu tinha falado, eu não lembro hoje mais, mas quando eu fui, tipo assim, comentar com a minha terceira amiga sobre o que aconteceu, o próprio Deus virou para mim e falou assim, você está sendo usada por Satanás para levar essa mesma raiz de amargura que está dentro de você para outras pessoas. Então pare agora, entregue essa causa nas minhas mãos. E aquilo ali, gente, eu entendi perfeitamente. Eu entendi perfeitamente o poder destrutivo de uma raiz de amargura quando ela brota dentro de nós. Ela não mata só a gente, ela ainda tem capacidade de matar outras pessoas. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quantos pais são usados para contaminar os seus próprios filhos dentro da sua casa? Falando mal de pessoas da igreja perto dele, falando mal de liderança perto deles. Sabe o que pais que fazem isso estão fazendo? Eles estão plantando dia a dia um veneno na vida dos filhos. Eles estão alimentando uma raiz de amargura no coração dos filhos que quanto mais for crescendo, ela vai ser usada, sabe para quê? Para matar a fé dos seus filhos. Aí muitos pais não sabem, porque quando os filhos crescem, a primeira coisa que eles fazem é não querer ir na igreja. Por quê? Porque você, mãe, alimentou uma raiz de amargura na vida dos seus filhos durante muito tempo, falando mal de quem você não podia falar. Olha, a raiz de amargura, ela não é somente um sentimento de amargura. Ela tem poder
de se tornar uma raiz dentro de nós. Vamos pro versículo assim, para a palavra-chave sobre raiz de amargura. Ela está em Hebreus 12, no versículo 14. Acho que nós vamos ler o 14 e 15. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós estamos falando aqui de uma contaminação na carne, porque a raiz de amargura é na carne, e essa contaminação na carne, ela nos impede de viver uma vida no Espírito. No Espírito. Ela até, porque aqui ele fala o quê? Brotando vos perturbe. Ela vai brotar? Vai, gente. Muitas e muitas vezes ela vai brotar. Porém, cabe a nós não nos deixar ser contaminados. Sabe aquela palavra de cortar o mal pela raiz? É exatamente isso daqui. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Por quê? Nós estamos aqui falando de uma vida no Espírito. Nós estamos aqui falando de uma vida no Espírito. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, o que nós cremos? Que nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo e nós possuímos uma alma. Então, quando nós nascemos de novo, existe uma vida espiritual que nós precisamos aprender muitas coisas sobre ela na palavra de Deus para que a gente cresça em graça e em semelhança a quem? A Jesus Cristo. Aqui em Efésios 4, vou começar a ler no versículo 17. Efésios 4 é um livro escrito para a igreja. E quem que é a igreja? Igreja somos nós. Igreja do Deus vivo somos nós. Então, enquanto Colossenses fala da beleza de Cristo, de quem é Cristo, das maravilhas de Cristo, Efésios fala da beleza da igreja, que somos eu e você. E a igreja, aqui em Efésios 4, versículo 17, ele nos ensina um pouquinho da igreja. E fala assim: isto, portanto, digo e no Senhor eu testifico, que vocês não andem mais como também andam os gentios. Quem que é os gentios? Os gentios é quem não crê. Eu e você, nós cremos em Jesus Cristo, mas aqui Paulo está falando para os Efésios: por favor, não andem mais como aqueles que não creem. Efésios 4, 17. Como que aqueles que não creem andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Nós vamos continuar, mas vamos voltar aqui. Veja bem, se você crê, por favor, para de andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, sabe? Obscurecido do entendimento da palavra, alheio à vida de Deus. Amada, se nós nascemos de novo, nós precisamos nos importar com a vida de Deus e com os mandamentos dele. Nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito para viver uma vida de obediência onde toda sorte de impureza seja livre, a gente seja livre disso pelo poder do nome de Jesus Cristo. E Paulo continua aqui: porque não foi assim que Cristo ensinou vocês. Se é que de fato, olha o se, gente. Se é que de fato você tem ouvido e você tem sido instruída por ele. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, se você é instruída por ele, quanto ao trato passado, o que você tem que fazer? Você tem que despojar do velho homem. Porque esse velho homem que é a nossa natureza carnal, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. E o que eu e você estamos fazendo aqui é o que nós somos chamados para fazer.
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí, Paulo começa a falar, então, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Agora, olha aqui, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A raiz de amargura vai brotar? Vai, mas não deixa ela crescer. Não deixa ela crescer. Irai-vos, você vai irar? Vai, amados, nós vamos irar. Você sabia que a ira é um atributo de Deus? Quando você fica irada, não fica brava. Não fica achando que você está pecando. Não, a ira, ela só é pecado quando você faz das suas ações a continuação da sua ira. Aqui fala, irais, você pode até irar, mas não peca. Usa a ira para aquele momento que Deus te chamou, sabe? Sabe quando você está atravessando com seu filho pequeno numa rua e de repente ele solta a sua mão e sai correndo? O que você faz? Você fica irado, você pega no cabelo dele, você dá um tapa na orelha dele. Fala, menino, não vai. Você ira. Você está errada? Não, porque se você não tivesse irada ali naquele momento, talvez o seu filho podia ser até mesmo atropelado. Mas você não pode ficar falando isso na cabeça dele o tempo inteiro. Você não pode bater mais nele além do que você devia ali naquela hora. Não, você ensina e pronto. Irai-vos e não pequeis. E aqui mais para baixo um pouquinho, Paulo fala assim para os Efésios, não entristeçam o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus está dentro de vocês, não entristeça ele. E ele fala, longe de vós toda amargura, toda e cólera. Longe de vós toda amargura. A amargura tem que ficar longe da gente. E toda cólera, toda ira, toda gritaria e toda blasfêmia. Ah, queridas, deixa eu te falar uma coisa. Uma raiz de amargura, quando é alimentada dentro de nós, quando ela vai crescendo, ela só produz fruto amargo. Só produz fruto amargo. Quando uma pessoa ela tem uma amargura no coração, geralmente as suas atitudes, as suas palavras, elas são amarguradas também, sabe? E assim, é difícil conviver com uma pessoa assim. Eu não tô falando que você tem que desprezar uma pessoa assim, não. Talvez você seja hoje uma mulher que está sendo levantada para entender, uma mulher amargurada que vive dentro de você e que você vai ajudar ela a chegar nesse lugar. Por quê? Porque a amargura, ela vem de diversas maneiras, gente. Ela vem quando você sofre uma derrota muito grande, ou seja, algum tipo de frustração, de humilhação. Quantas e quantas pessoas amarguradas que nascem, por que brota essa raiz de amargura? Porque talvez perdeu uma pessoa muito querida, sabe? Quando uma expectativa, sabe aquele negócio que a gente planeja muito, que a gente quer muito, aí não acontece, o que acontece? A gente fica o quê? Frustrada. A raiz de amargura, ela brota também quando pode ser algo mal resolvido, sabe? Aqui no nosso coração. E a gente fica ressentida e muitas vezes a gente fica sem descontentamento com o próprio Deus. E com isso, que eu acabei de falar para vocês, o que acontece? Essa raiz de amargura que vai brotando no nosso coração, ela vai crescendo e ela tem poder. Ela tem poder de adormecer o Espírito Santo dentro de nós e nos tirar da presença dele. A raiz de amargura, ela atrapalha o processo de sermos a imagem e semelhança de Deus. Ela atrapalha. Aqui nós vemos o que em Hebreus 12, ela nos separa da graça de Deus. E a graça que Deus produz em nós é o quê? É a santificação, é a paz. Queridas, quando Deus nos diz para não abandonar a graça dele, sabe, não é pra gente ficar com medo. Não tem nada disso. Ele apenas está querendo falar o seguinte com a gente, olha, sem mim, sem a minha graça, vocês não podem fazer nada. É pela graça que nós somos salvos, não é mediante a fé, é mediante a fé, não é por obras, não é por algo que vem de nós, não, é pela graça que nós somos salvos, é pela fé. Nós estamos aqui juntas, aprendendo, eu estou aqui mentoreando vocês toda semana, pastoreando o coraçãozinho de vocês toda semana com o ensino, falando coisas sobre a nossa nova vida cristã. Aqui nós lemos agora tudo que Efésios nos ensina sobre isso. E o que nós precisamos entender?
que para que nós possamos desenvolver a nossa vida cristã, é preciso de quê? De desconstrução e também de construção. E desconstruir raízes. Eu vou falar para vocês, dói. Dói. E é incrível o poder de destruição que uma raiz tem. Eu me lembro bem quando eu era pequena na casa dos meus pais, por volta de uns 10 anos, o passeio, morava no interior, o passeio da minha casa, né, aquele passeio de cimento, aquele passeio bacana, e tinha 2 árvores na porta assim da nossa casa. E com o passar do tempo, o que aconteceu? As raízes dessa árvore ficaram tão fortes, mas tão fortes, que elas começaram a destruir aquele passeio. O passeio que era de cimento, de um cimento sólido, partiu, ele começou primeiro a levantar, ele começou primeiro a inchar e depois ele rachou. A raiz de amargura, primeiro ela te incha. Ela te incha de soberba, ela te incha de orgulho, ela te incha de altivez de espírito, mas depois ela te racha. Ela te racha a ponto de você começar a ferir não somente você mesmo com a rachadura que existiu no teu coração, mas a ferir outras pessoas. Quantas e quantas pessoas que eu já vi passar ali no passeio da minha casa e tropeçar naquela parte que estava levantada do passeio de cimento, por causa de uma raiz que cresceu no lugar errado. Bem, a vida cristã é uma vida que nós precisamos viver quebrando os paradigmas que o mundo nos coloca e colocando a verdade de Deus. Bora lá. Primeiro exemplo de amargura na Bíblia. Foi aqui que Deus me disse que hoje iria alertar muitas mulheres que está no tempo de vocês se arrependerem. Deus falou isso muito claro comigo e vocês vão perceber. Aqui em Gênesis 4, versículos 2 a 7, diz assim: Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta ele não se agradou. Com isso, Caim ficou muito irritado. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Ou seja, ali naquele momento brotou uma raiz de amargura em Caim. Que ele ficou muito irritado e ele fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você está tão irritado, Caim? Por que você está com essa cara fechada? Caim, se você, a partir de agora, fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, ele está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A situação de Caim e Abel, dos irmãos, você já conhece. Abel, ele deu para Deus uma oferta com capricho, mas Caim não teve o mesmo cuidado. Ele fez as coisas para o Senhor de qualquer maneira. E deixa eu te falar uma coisa, talvez hoje o Senhor está chegando para você e falando assim: Ei, por que você está nesse descontentamento comigo? Por que você anda irada? Por quê? Por que você está achando que o outro não merecia e que o outro tem é o que você merecia? Mas Deus está virando para você hoje falando assim: Ei,
Para. Se você a partir de agora fizer o que é certo, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua sorte. Agora, o pecado tá aí batendo na sua porta todos os dias, mas cabe a você dominá-lo. Amada, você já viu que muitas vezes a gente quer o que o outro tem, mas a gente não está disposta a fazer o que o outro faz? A gente não tem noção do caminho que aquela pessoa traçou para chegar onde ela chegou. Aí muitas vezes a gente vê Deus abençoando a vida da outra pessoa, mas a gente não conhece o secreto dela. A gente só conhece o público dela. E quando você trabalha esse tipo de sentimento no seu coração, que é o sentimento de amargura, você fica descontentada com o próprio Deus, falando assim para ele: eu mereci o que aquela pessoa tem. E às vezes, muitas vezes você chega a pensar: ela não merecia isso. Queridas, em nome de Jesus Cristo, o que nós devemos fazer com esse tipo de raiz de amargura é arrancá-la do nosso coração, é rejeitá-la. É rejeitá-la, é desviando os nossos pensamentos para que ela não nos contamine. Talvez hoje Deus está te falando como Ele falou com Caim. Ei, não se trata de você querer o que você acha que você precisa. Se trata de você, mulher, fazer a minha vontade. Se trata de você voltar para os meus pés. Não é sobre ser ou fazer, é sobre estar. É sobre estar. E um outro caso que eu quero deixar com vocês também. Que nem. Vocês percebem que Deus, Ele deu para Caim a oportunidade de cortar aquela raiz de amargura que brotou no coração dele antes de matar Abel. Caim, ele podia ter cortado. Caim não precisava ter matado Abel. Não precisava. Por quê? Porque Deus advertiu ele antes dele matar Abel. Ei, Caim, o pecado está à tua porta. Se você mudar a sua história, se você oferecer de todo o seu coração como Abel ofereceu, eu também vou aceitar a sua oferta. Mas Caim não escutou a voz do Senhor. Ele começou a alimentar aquela raiz de amargura até que ele cometeu o pecado de matar o seu irmão. Existe um tempo que Deus nos dá antes da raiz de amargura nos destruir. Deus é fiel, Deus é presente, Deus nos avisa. E eu quero compartilhar outro caso dessa raiz de amargura que leva à morte espiritual e aqui nesse caso até mesmo à morte física. Na história de Nabal. Nabal, ele morreu depois de sentir uma amargura muito forte no seu coração. A história de Nabal eu não vou ler, mas depois você lê, está registrada em 1 Samuel 25. Nós sabemos muitas vezes essa história por causa da atitude linda de Abigail. Mas eu quero te ensinar hoje o que realmente levou Nabal à morte. Aquele contexto é o seguinte, ali junto com Davi, estavam alguns homens de Davi e durante muito tempo eles tinham cuidado dos pastores de Nabal, dos homens ali de Nabal, com os cuidados que eles necessitavam. Então Davi com os seus homens durante muito tempo cuidou dos pastores de Nabal. Mas em determinado momento o próprio Davi ele precisou de ajuda, ele precisou de comida, ele precisou de quê? De mantimento. E o que Davi fez? Ele resolveu ir lá e pedir Nabal. E o que Nabal fez? Não vou dar nada, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são aquilo outro. E quando deram o recado para Davi, Davi ficou furioso. Ele ficou furioso e com isso ele falou, eu vou matar Nabal. E eu não vou matar só Nabal, não, eu vou matar todo mundo da família dele. Todo mundo da família dele. Aí o que acontece? Aqui Deus, ele não apareceu para Caim como naquele caso lá atrás. Mas Deus usou a vida de Abigail para avisar quem? Para avisar Davi. E Abigail veio, avisou Davi daquela situação. Falou, Davi, eu quero vir aqui te pedir perdão em nome do meu marido. Por favor, não fala isso. Não faça isso. Eu sei que o meu marido é um homem grosso, é um homem insensato, mas por ele eu vim te pedir perdão. Aí o que acontece? Davi, ele ouviu a súplica de Abigail e ele voltou atrás no que iria fazer.
Ali naquele momento, o que Davi fez? Ele cortou. Davi cortou no coração dele aquela raiz de amargura que brotou através da vida de Abigail que o próprio Deus usou. Davi cortou aquela raiz de amargura. E por causa que ele cortou aquela raiz de amargura, por causa que ele não alimentou aquela raiz de amargura no seu coração, por causa que ele arrancou através da súplica daquela mulher, Davi não fez uma destruição terrível que não estava no coração de Deus. Vocês estão entendendo o poder destrutivo quando uma raiz de amargura brota e ela cresce? Amados, a raiz de amargura tem que ser cortada imediata. Mas aqui não foi só Davi que teve a opção de cortar, não. Nabal também teve. Eu vou te mostrar por quê. Aqui fala que Davi desistiu, tudo bem, foi embora, tudo certo. Mas fala que quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete na casa dele, ele estava bêbado, ele estava lá alegre. E Deus foi tão bom, gente, que Deus esperou outro dia para usar Abigail. Ou seja, Nabal, ele teve a mesma chance de Davi de se arrepender. E não alimentar aquela raiz de amargura. Aí fala que de manhã, quando Nabal já estava sóbrio, a mulher dele lhe contou, e ali naquele momento que a mulher dele contou para ele o que ia acontecer. Imagina também, gente, a humilhação de Nabal, saber que a própria mulher o livrou, ele e a família toda daquela carnificina. É muita humilhação para um homem, né? Ainda mais naquela época. Ainda mais naquela época. Mas ali ele podia ter se humilhado. E sabe o que ele podia ter feito? Porque a Bíblia fala que ele teve um ataque, ele ficou paralisado como pedra, mas ele não morreu, gente. Nabal morreu 10 dias depois que o Senhor o feriu. Ou seja, ele teve 10 dias para se arrepender. Ele teve 10 dias para ir atrás de Davi, para pedir perdão para Davi. Ele teve 10 dias para consertar a vida dele. Ele teve 10 dias para se humilhar, reconhecendo que Deus tinha usado Abigail para não destruir algo que era para ser protegido por ele. Que era para ser protegido por ele. Mas não. Nabal, ele alimentou aquela raiz de amargura. E a consequência foi a sua própria morte. Amados, a raiz de amargura, ela nasce e cresce no coração de quem não tem Deus como centro. E a gente sabe que quem tem Deus no centro, ele se humilha, ele se rende, ele se entrega. Quem tem Deus no centro da sua vida, ele não valoriza mais a dor pessoal do que os mandamentos de Deus. Um coração egoísta, ele é como um baú, sabe? Que guarda muitas amarguras. Nós lemos aqui em Efésios 4:31, a gente vê ali o quê? Que a amargura do coração, ela não anda sozinha, tem coisa que acompanha ela. Efésios 4:31 fala toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfema, malícia. Ou seja, a amargura, os sentimentos aqui em Efésios 4:31 são frutos de quê? De uma raiz de amargura que está crescendo dentro do nosso coração. Que está crescendo dentro do nosso coração. E para a gente terminar, eu quero ler com vocês Mateus 11, versículo 28 a 30, as palavras do próprio Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus deu-nos o exemplo. Ele venceu toda a amargura que ele podia ter sentido no seu coração contra muitas e muitas pessoas. E sabe por quê que Jesus venceu cada uma dessas amarguras? Porque o coração dele
estava voltado para Deus. O coração de Jesus Cristo tinha duas coisas certas na mente dele. Primeiro, que ele era filho de Deus. E quando você é filho de Deus, você sabe quem você é. E não é qualquer coisa que te atinge mais. E a segunda coisa é, Jesus Cristo tinha o coração voltado para fazer a vontade de Deus e não a dele. Ainda que para isso, ele ia ter que sofrer muita amargura no coração. Nós estamos aqui para sermos imitadoras de Jesus, para sermos discípulas dele, para viver como pequenos cristãos na terra. É para isso que nós estamos aqui. E vamos parar para pensar sobre Jesus. Pedro negou Jesus Cristo. Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Os discípulos de Jesus o decepcionaram. Os decepcionaram. E não somente isso, muitos deles, o que fizeram? Abandonaram. Jesus foi abandonado pelos seus próprios discípulos, que ele cuidou e alimentou durante mais de 3 anos. Dentre muitas outras coisas, ele também foi capaz de perdoar os seus malfeitores que o crucificaram e zombaram dele lá na cruz. Para que a gente possa vencer e cortar todo tipo de raiz de amargura no nosso coração. Nós precisamos buscar forças em Cristo, nele. É somente nele que nós vamos vencer. É possível vencer? É, olhando para ele. Hebreus 12 diz assim: olha firmemente para o autor e o consumador da sua fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora onde ele está? Assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ei, você está cansada? Você está desanimada? Para de olhar para onde você está olhando. Para de pensar o que você está pensando e volte hoje novamente os seus olhos para Cristo. Ele suportou tudo por você, por mim e por você. Ele suportou a oposição dos pecadores contra ele mesmo, sendo que ele não teve nenhum pecado. Mas o firme desejo no coração dele era vencer. Sabe por quê? Porque ele sabia que através da vitória dele, eu e você seríamos mais que vencedoras. Ei, mulher, talvez é através da sua vitória hoje, vencendo todo tipo de amargura, que o seu marido vai se tornar um mais que vencedor em Cristo Jesus. Você quer ser livre da raiz de amargura? Eu quero. Então, nós precisamos escolher morrer para nós mesmas. Morrer para nós mesmas. Parar de andar na carne e viver no Espírito. Porque a única terra que uma raiz de amargura brota é num terreno que é carnal. Ela não brota no Espírito. Ela não brota num terreno espiritual. Ela não brota no coração de uma mulher que vive no Espírito e não vive para buscar satisfazer os desejos da sua carne. Não, ela não brota nesse lugar. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela libertação que o Senhor trouxe para nós aqui hoje. Senhor, eu sei que o Senhor começou a nos libertar aqui. O Senhor já está trazendo resposta, está trazendo liberdade, está trazendo cura, Pai. O Senhor está aqui. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus Cristo e eu quero te pedir, Pai, que tudo que o Senhor está derramando aqui sobre nós, Pai, tudo que o Senhor está derramando, toda libertação, toda cura que o Senhor está derramando sobre nós,
que nós possamos pegar e usar essa ferramenta para que, em nome de Jesus Cristo, nós possamos avançar e sermos livres de toda raiz de amargura que nos impede de ser mais que vencedoras e, consequentemente, nos impede de sermos usadas para fazer as pessoas que estão do nosso lado serem mais que vencedoras em Cristo Jesus. Pai, nos livra. Nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos tirar os olhos da amargura que muitas vezes as pessoas estão causando no nosso coração. E nós queremos olhar firmemente. Nós queremos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é poderoso para salvar totalmente aqueles que se achegam a Deus através dele e também nos curar, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, nos cura, Pai. Nos cura e nos liberta, porque através do Senhor nós podemos ser mais que vencedoras e vencer aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Uau, meu Deus, que palavra maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deixa eu dar uns recadinhos para vocês. Espera só mais 2 minutinhos, não saia daí. Bem, recados que vocês estão me perguntando muito. Conferência de Mulheres, 4 a 6 de novembro. Eu vou passar para vocês as informações que nós temos. Nós não temos mais informações que isso. 4 a 6 de novembro, será num resort aqui perto de Belo Horizonte. Valor R$650. Você pode já comprar sua passagem, porque lá em Confins vai ter ônibus a partir de meio-dia até as 18 horas. Então, você pode se programar, tá bom? Para comprar sua passagem, já para dividir. Séries inscrição. Quando que vai abrir inscrição? Gente, só em abril. Na primeira semana de abril, as inscrições serão abertas, ok? E a outra coisa, no início de março, eu vou estar lançando, se Deus quiser, a Escola de Marias. A Escola de Marias será um lugar da gente se voltar para os pés do Senhor, da gente aprender a voltar a permanecer de joelho, aprender a buscá-lo de todo o coração, entender que o serviço nosso é a consequência do lugar que nós estamos nele, em nome de Jesus, amém? Obrigado por todas vocês que compraram esse selo, que têm ajudado essa agência missionária, que é o Mulheres Ensinando Mulheres. Que Deus abençoe vocês a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. E outra coisa, mais tarde vou mandar nos grupos o resumo dessa palavra que a Miriam faz pra gente com tanta graça, e essa palavra também no YouTube. E eu quero te pedir, compartilhe essa palavra com pelo menos 10 pessoas. Seja usada como Abigail foi. Seja usado como o próprio Deus foi usado ali na vida de Caim. Em nome de Jesus Cristo, para que outras pessoas não caiam na cilada da raiz da amargura e sejam destruídas. Mulher, se coloque na brecha. Aqui não é uma mulher ensinando outras mulheres. A Escola de Maria vai ser online, gente, totalmente online, tá? Nós aqui somos mulheres ensinando mulheres. Amém? Ah, tem grupos aqui no WhatsApp, tem o nosso grupo. Só você entrar, você fica sabendo de tudo. Não precisa fazer Pix, tá? A gente não tem essa direção ainda, a gente tá só com selos. Você que conseguiu comprar, amém. Você que ainda não conseguiu comprar, fica tranquila. Na hora certa, você vai abençoar. Tem um número para informação, sim. Aqui na bio da página tá escrito lá contato. Lá tem um contato da Tânia, que vocês quiserem saber, é só vocês entrar lá e falar com ela. Então, um beijo! Beijo! Deus abençoe com vocês. O link do grupo de WhatsApp, meninas, está aqui, tá? Lá na Linktree aqui do Instagram. Obrigada por tanto. Amém, querida. Que o Senhor te abençoe, te cure e te livre desse Covid em nome de Jesus Cristo. Amém, Eliette, amém. Obrigada porque eu consegui, né? Me perdoem, gente, pelas tossinhas, mas a gente venceu, né? Amém. Ore pela Escola de Marias, eu também tô e vai ser lindo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Nós vamos estar lançando a Escola de Maria na primeira segunda-feira de março, tá bom? Beijo, eu amo vocês. Beijo, Si!